What are you thankful for? A que você é grato? Eu sou grata a falar inglês porque isso mudou a minha vida e eu também quero mudar a sua. E hoje eu quero oferecer essa live à minha amiga Mônica Nunes, que hoje foi para o lado de lá, e é a ela que eu sou grata. Sou grata pelo meu inglês, porque ela foi minha professora, a professora que me encantou, a professora que fez com que eu me apaixonasse pelo inglês. Porque antes da Mônica, eu era como você, uma pessoa que já tentou aprender inglês de todas as formas e desistiu. Uma pessoa que tinha dificuldade em aprender inglês. E ela me inspirou, ela foi minha mentora e eu sempre falei dela, sempre que eu pude eu agradeci pessoalmente. E se você for verificar aí os meus vídeos anteriores, sempre que eu pude falar como que eu comecei o meu inglês, eu sempre falei que graças a Mônica Nunes. Então descansa, minha amiga, segue o teu caminho e a gente se encontra numa outra oportunidade. Eu vou guardar para sempre tudo que você me ensinou e vai ficar comigo todo o amor que você me deu e leve com você todo o meu amor também. Então hoje essa live é em sua homenagem e eu quero falar de tudo que o inglês fez com a minha vida e tudo que eu quero fazer na sua vida com o inglês. Quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, dou aula há 36 anos e eu ajudo adultos com dificuldade em aprender inglês a falar em inglês desde a primeira aula. Eu acredito muito nisso, que quando você consegue falar inglês já desde a primeira aula, isso te dá um gás, te dá um ânimo, né? E dizem que quando você consegue ativar certo o seu cérebro, você fica pelo menos 4 horas bem animada para estudar. Então é isso que eu quero que você venha com muita vontade para aprender. Eu quero que você se dê essa chance, mesmo que você já tenha passado por várias situações que fizeram com que você chegasse até a achar que você não leva jeito para o inglês, que você já tenha tentado e nunca tenha aprendido. Se dê mais essa chance. Deixa eu fazer com você o que a Mônica fez comigo. Deixa eu despertar a vontade de aprender. Porque, gente, depois que a gente sabe inglês, depois que a gente tem a liberdade, a facilidade de se comunicar em inglês, tudo fica mais fácil, né? Eu usar o seu computador, usar o seu celular, enviar um e-mail, entender alguma coisa de um aparelho novo que você comprou, que tem uma explicaçãozinha em inglês. A verdade é que se a gente olhar ao nosso redor, a gente vive com inglês o tempo todo, não é? Eu digo assim que não existe ninguém, mas ninguém na face da terra, vou falar do Brasil, né? Ninguém no Brasil que pode falar, eu não sei nada em inglês. Qualquer pessoa sabe alguma coisa em inglês. Quer ver? Você foi lá e fez o upload das suas fotos para a nuvem. Você fez o download da sua música predileta. Você foi lá e montou a sua playlist, não é? Na sua festa você teve hot dog e hambúrgueres. Você fez lá e fez o seu login. Gente, a gente usa o inglês o tempo todo. Mesmo sem a gente estar falando inglês, a gente está usando palavras em inglês o tempo todo, né? E ainda corre o risco de algumas palavras que a gente usa no Brasil, achando que está falando inglês, se eu estiver realmente conversando inglês com outra pessoa, o significado não é aquele, né? Eu gosto muito de falar do underline. O meu e-mail é Adriana_Tavares. Se eu falar em português, você vai saber que aquele tracinho embaixo. Agora, se eu estiver falando em inglês, o meu e-mail é Adriana_Tavares. Porque underline, se eu estiver falando em inglês, significa sublinhado. Então, tem palavras que eu acho que eu estou falando em inglês, mas em inglês mesmo tem outro significado, né? Mas de qualquer forma, a gente fala inglês o tempo todo, a gente fala inglês todos os dias, mesmo que você se considere ignorante no inglês. Ninguém é zerado no inglês. Ninguém. E dá para melhorar um pouquinho todos os dias. Por isso que eu gosto de vir aqui, dar uma mini aula e mostrar para você que sim, é possível aprender inglês estudando um pouquinho a cada dia. E não esquece que quando eu falo estudar, não precisa ser uma coisa maçante, pode ser uma coisa
divertida, pode ser uma coisa leve, alguma coisa que te traga leveza e te traga convívio com o inglês, tá? Para a gente conseguir conviver com o inglês em paz, sem estar nervoso, eu vou ter que falar inglês, é só você repetir, repetir, repetir e repetir. E já que eu falei que a live de hoje é em homenagem à minha querida mentora, né, a Mônica Nunes, minha querida, tava lembrando hoje, contando pro meu marido, né, as lembranças da Mônica, e eu lembro, eu tava fazendo o terceiro livro do curso de inglês que eu fazia, e eu lembro que eu não conseguia falar a palavra vegetables. Gente, eu tinha 13 anos. Hoje eu tô com 54. Eu falava vegetable e a Mônica, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, ela falava vegetable e eu vegetable, ela vegetable, vegetable. E hoje eu lembro com tanto carinho, né? Como que eu consegui aprender? Repetição. Eu lembro de uma frase que era assim: os ônibus nunca estão vazios nesse horário do dia. E eu não conseguia repetir essa frase em inglês. E aí ela reconstruiu a frase de trás para frente. Aí a frase era: the buses are never empty at this time of the day. Aí ficou: at this time of the day, at this time of the day. Empty at this time of the day, empty at this time of the day. Never empty at this time of the day, never empty at this time of the day. Are never empty at this time of the day, are never empty at this time of the day. The buses are never empty at this time of the day. E finalmente, the buses are never empty at this time of the day. O ônibus nunca está vazio nessa hora do dia. Gente, 43 anos depois estou eu aqui, 41, né? Anos depois estou eu aqui, repetindo a frase que eu aprendi. E por que eu aprendi e nunca mais esqueci? Repetição. Não existe mistério. Para a gente aprender e ter expertise, é prática, prática, prática. Repetição, repetição e repetição. Como que a gente ensina os nossos filhos a falar? Como que você aprendeu a falar? Porque sua mãe ficou lá, mamãe, papai, mamá, e você foi repetindo, né? Como que você ensinou o seu filho? Com a mesma paciência. Então tenha paciência com você, mas faça a sua parte. Eu tô aqui para pegar na sua mão e te levar para o sucesso de falar inglês, para você sentir essa mesma paixão, essa mesma liberdade que eu sinto. E é isso que eu quero passar para você. Eu quero um dia deixar em alguém a mesma sensação que a Mônica deixou em mim, sabe? De assim, eu plantei a minha semente e deu certo, e deu fruto, né? E esse fruto é o inglês na sua vida. Eu tenho o método, eu tenho a didática, eu tenho a expertise para ensinar porque eu tive dificuldade com o inglês. Então acaba sendo mais fácil para mim, né, do que para outras pessoas que talvez nunca tenham tido dificuldade com o inglês, ou talvez até sejam nativos, mas como não sabem o português, ou alguns até sabem, né, mas não conseguem entender a dificuldade que o brasileiro tem de aprender aquilo, porque não consegue pensar em português, né? E a gente, quando a gente já é adulto, a gente já é alfabetizado, é normal a gente querer usar o português para pensar no inglês. Não é o ideal, mas é o que acontece com a gente. Por que não é o ideal? Porque muitas vezes você pode falar besteira, porque não dá para traduzir ao pé da letra, né? E não é nem ser mal interpretado, é não ser interpretado. A pessoa não vai entender o que você quer dizer. Eu sempre brinco com a frase quantos anos você tem, que se eu for traduzir ao pé da letra fica how many years do you have? Ninguém vai entender isso. Porque quando eu pergunto a idade, eu pergunto how old are you? Que ao pé da letra é como velho você é. Como assim? Não dá pra gente pensar em português, né? How many years do you have? É quase igual how many ears do you have? De quantas orelhas você tem. Então eles vão ficar em dúvida. O que ele tá querendo perguntar, né? Então traduzir palavra por palavra é muito perigoso. Sim, é muito perigoso. Mas não é proibido traduzir. Quando a gente sabe o português, é muito comum a gente querer saber como que é a palavra em português, em inglês, né?
eu sempre gosto de mostrar a palavra quando eu ensino. Por isso que eu gosto também de fazer as minhas aulas pelo YouTube, porque é mais fácil, porque eu posso compartilhar a tela, posso mostrar slides, a qualidade fica bem maior. Aqui não tem como eu fazer, né? De vez em quando eu pego meu iPad e fico mostrando a palavra escrita, eu salvo espelhada para ficar certinho aqui, mas lá eu tenho mais recurso. Eu vou começar a live aqui, depois passar para lá, para conseguir ter mais recurso aqui com vocês. Mas, quando eu dou essas aulas, né, eu quero mostrar para você como a palavra é escrita. Por quê? Porque se eu não mostro a palavra escrita, como você já é alfabetizado em português, o normal é você ficar imaginando como é que ela é escrita e tentar pronunciar do jeito que se fala, do jeito que tá ali, do jeito que você conhece, né? Eu digo assim que a palavra música sertaneja em inglês, que muita gente fala música country, né? Eu quero morrer quando eu escuto isso. Não é country, não, é country. Mas por que a pessoa fala country então? Porque ela relaciona a palavra com cowboy. Cowboy é C-O-W, C-O-W significa vaca, então cowboy é o boy da vaca, é o vaqueiro, né? Agora a palavra country não se escreve C-O-W de vaca, escreve C-O-N, então a pronúncia é country, né? Mas muita gente fala country, porque relaciona com cowboy, até imagina a palavra escrita lá, C-O-W, não é assim que escreve. Então o que eu faço? Eu mostro a palavra e já pronuncio logo em seguida. Por quê? Para a pessoa nem dar tempo dela pensar o errado, porque o nosso cérebro tem a tendência a gravar o errado. Então eu não posso deixar você errar. Eu tenho que prevenir o erro, porque quando você erra é mais difícil você corrigir depois, né? Então eu gosto de mostrar a palavra, já pronunciar a palavra. Então você você olha a palavra e você listen, você escuta a palavra. Aí depois eu explico, você learn. E depois a gente já pratica. Mas pratica sempre. Pratica sempre e começa a falar desde a primeira aula. Porque quanto mais você pratica, quanto mais você repete, mais você fica com autonomia. Você vê eu repetindo a frase que eu aprendi aos meus 13 anos de idade? Quantas vezes que eu repeti isso, né? Por isso que tantas frases em inglês como where are you from, what's your name, how are you, ficaram tão fáceis de serem respondidas pela frequência que você já ouviu, pelo número de vezes que você ouviu e o número de vezes que você já respondeu essas frases, né? Então, gente, não tem mistério, tá? O segredo é a constância. E é por isso que eu resolvi pegar na sua mão e tá aqui todo dia um pouquinho para a gente estudar, nem que seja 5 minutinhos juntos, para você criar realmente um hábito de olhar um pouquinho de inglês todos os dias. Um pouquinho é melhor que nada, tá? Se você não puder fazer grandes coisas, faça pequenas. São pequenas coisas que fazem a diferença, né? Se você ficar olhando, para você criar uma coisa grande, você tem que começar pequeno. Ninguém que é grande começou grande, né? Os grandes projetos começaram apenas umas ideias. E dizem, né, cientistas, neurocientistas, cientistas dizem que para você criar um hábito novo, você precisa praticá-lo por 21 dias. Depois desses 21 dias, esse novo hábito já está incorporado, mas você precisa de mais 90 dias para dar uma estabilizada nesse novo hábito. E depois mais 180 dias para ele realmente ser consolidado na sua vida. Então, esses 21 primeiros dias são os mais difíceis, porque é a hora que a gente tem as recaídas, né? Eu posso usar esse exemplo, eu já falei várias vezes aqui na live, vou continuar falando, que é o meu grande exemplo, que é o exemplo de dieta. Viver os 21 primeiros dias da dieta, meu Deus, né? Surge todos os convites possíveis. Convite para pizza, convite para churrasco, convite para tudo. Ninguém te convida para caminhar, né? Vamos comer uma salada? Não existe esse tipo de convite. Então, a chance de você se sabotar é muito grande. Então, esses primeiros 21 dias, ó, cruzando o deserto, eu tô aqui de mão dada, tá? Então, a gente vai junto cruzar esses 21 dias, mas eu tô aqui todos os dias, porque é só você entrar aqui no meu perfil e tem vários vídeos para você assistir.
tem vídeo de vocabulário, tem vídeo de pérola dos meus alunos, procura aí nos destaques, pérolas, são as pérolas que os meus alunos falam. É claro que eu não conto o nome, né? Eu só conto o que aconteceu. Coisas que o aluno fala para traduzir ao pé da letra, coisas divertidas, coisas engraçadas, né? Então tem muita coisa para você olhar. Mesmo que você não assista a live na hora da live mesmo, ela fica gravada. E mesmo que você não queira assistir uma live, você quer assistir só uma dica aí, vai. Tem aí também, tem dica, tem aula, tem sugestão, tem conselho, tem bate-papo. Meus alunos dizem que 90% da minha aula eles fazem terapia, porque quem já tem nível para conversar em inglês, a gente fica falando sobre a vida, como eu estou falando agora com vocês. E é engraçado que tem hora que eu fico olhando aqui para o celular e eu não sinto que eu estou sozinha, né? Eu não sinto que eu estou com estranhos, eu sinto que eu estou com amigos. Então dá uma liberdade, né? Você fazendo isso todos os dias. O que é isso? Rotina. Criando a rotina de fazer live. A primeira live eu fiquei nervosa, agora eu não fico mais. A primeira live eu usava filtro, agora de vez em quando, dependendo da cara, eu uso. Às vezes não, às vezes eu faço uma maquiagem para disfarçar um pouco alguma coisa, né? Uma olheira, um olhar cansado. Se bem que os cílios ajudam, esse aqui não é filtro não, são cílios, que ajudam um pouco a pálpebra caída, e dá uma tapeada. Mas enfim, é a constância que faz com que a gente ache aquilo mais natural, né? Alguma coisa que você comeu a primeira vez, nossa, que coisa estranha, depois, içá, gente, tem muita gente que tem nojo de içá, né, que é aquela formigona, eu amo içá, mas o meu marido, a primeira vez que viu aquilo, eu não vou comer isso não, aí ele comeu, não é ruim não, né, então algumas coisas na vida a gente tem assim um preconceito, a gente acha que não vai dar certo, que não vira cara, né, e aí a primeira ideia que você tem, às vezes não é a certa, né? E ela pode interferir muito, né? Pode interferir a vida inteira. A maneira que você lidou com o inglês a primeira vez pode afetar a sua vida até hoje, né? Então dá pra gente mudar a sua relação com o inglês, né? Do mesmo jeito que a minha relação com o inglês era péssima, que eu ficava de recuperação na escola e eu tive a bênção, né, de ter tido a pessoa certa na minha vida que mudou a chavinha para eu me dar bem com o inglês. Quem sabe eu sou essa chavinha na sua vida, né? Me deixa te ajudar a realmente conseguir sair de fazer parte desse grupo de 95% de brasileiros que não falam inglês. Gente, 95% dos brasileiros não falam inglês, sabia disso? 1% é fluente e 5% se comunica. Olha, então eu quero te ajudar a ser especial. E para isso que eu tô aqui, para te ajudar a criar o hábito de falar um pouco de inglês todo dia. Não é estudar não, hein? Falar inglês. Porque aqui você aprende e já fala inglês desde a primeira aula. E o que a gente vai falar hoje? O que você quer aprender hoje? Cada dia eu quero ensinar uma coisa diferente, eu fico pensando, o que eu vou ensinar? Eu acho que eu vou ensinar isso, fico pensando. E eu tava pensando numa coisa bem simples hoje, mas que muita gente ainda confunde. Quando usar o what e quando usar o which. Você já viu isso? Mas Adriana, o que é o what e o que é o which? O which numa frase, ele pode significar aquele que, tá? Por exemplo, o livro que eu li, esse que pode ser o which. No lugar desse which também pode ser usado that. The book that I read, ou the book which I read, o livro que eu tô lendo, né? Agora, o which também pode ser usado como qual no começo da frase, como pronome interrogativo, tá? Deixa quieta essa parte, vamos pro what agora. O what, ele só é usado no começo da frase como pronome interrogativo, mas ele também pode ser usado como um substantivo no meio de uma frase. Olha só, ela me deu o que ela ganhou. She gave me what she gained. What no meio da frase. Mas esse what significa que, mas como o total, não que de juntar as duas frases. Quando o que junta as duas frases, às vezes ele pode ser totalmente omitido ali, que não faz diferença, tá? Mas o mais importante que eu queria falar era do what e do which no comecinho de uma pergunta. Quando eu pergunto what's your name, eu tenho ideia da resposta? Não tenho, né? Então, what's your name? My name is Mateus, my name is Ricardo, my name is Idelson, my name is João, what's your name?
Agora eu tô em dúvida, eu não sei se o seu nome é Adriana ou Adriane. Aí eu pergunto assim, ó, which is your name? Adriana or Adriane? Entendeu a diferença? Vou dar mais um exemplo, pra ver se você entende. Você chega na minha casa e eu pergunto assim pra você, what would you like to drink? What would you like to drink? Aí você fala, Fanta laranja. Você fala, putz, sorry, I don't have it. Aí a pessoa fala, Guaraná. Sorry, I don't have it. Então é muito melhor perguntar assim, ó, which would you like to drink? Coke or water? Eu dei as opções. Quando eu dou as opções, não tem como dar errado, né? Porque eu perguntei o que a pessoa queria, se ela queria isso ou se ela queria aquilo. Então, quando eu dou opção, eu uso o which. Quando eu não dou opção, eu uso o what. Tá certo? O what fica aberto. O which eu dou opção. Então, onde você quer ir? Né? Where would you like to go? Onde você quer ir? Aí você fala, let's go to a bar. Which bar? O bar do Fernando ou o bar do Carlos? Which. Aí é o which. Quando eu vou dar opção, é o which. Parece bobeirinha, né? Mas muita gente ainda confunde. E mais uma coisa que eu acho bacana falar, do who. Do mesmo jeito que o which conecta as frases, this is the book which I read, né? Esse é o livro que eu leio. Eu posso usar o who no meio como que também, mas para pessoas. Olha só. This is the boy who I like. Ou this is the boy that I like. Esse é o garoto que eu gosto, tá? Esse no meio, juntando as duas frases, quando eu tô falando da pessoa, esse é o carinha que eu gosto, aí é who. Agora, esse é o livro que eu leio, aí é o which. Tudo bem? Mas nos dois casos pode ser o that, muito mais fácil, né? Mas para deixar o seu inglês melhor, eu posso usar o what, o which para coisas, who para pessoas. Agora, para fazer pergunta de qual, aí é no comecinho da frase, which, quando eu dou opção, what, quando eu não dou opção, e o who também eu posso fazer pergunta, mas se referindo a pessoas. Por exemplo, who is your boyfriend? Quem é seu namorado? Who is your boyfriend? What is your boyfriend's name? Geral. Agora, which is your boyfriend's name? Rogério ou Ricardo? Tá? Dei opção, a gente usa o which. Tudo bem? E agora, volta à pergunta que eu comecei a live de hoje. What are you thankful for? A que você é grato? Eu comecei e quero terminar o nosso bate-papo de hoje perguntando para você, a que você é grato? Eu quero que você seja grato por ter oportunidade que antigamente a gente não tinha de estar aqui na frente de um celular aprendendo línguas. Antes, aprender línguas era para poucos. Hoje é só ter a vontade e ser orientado. Então aqui você tem a oportunidade, né, de usar a sua razão. Você quer, você precisa. Primeiro passo, ok, check. Segundo passo, você ter o caminho. Eu tô te mostrando o caminho. E mais uma coisa, eu tô pegando na sua mão, porque eu quero que você realmente viva essa liberdade que é falar inglês. E eu posso te ajudar a realizar esse sonho falando inglês desde a primeira aula. E um pouquinho em pouquinho, todo dia você vai melhorando. E não esquece, uma frase que eu quero repetir agora toda a live. A diferença entre quem fala inglês e quem não fala inglês é porque quem fala foi quem não falava e não desistiu. E eu sou um desses exemplos. Eu não falava, hoje eu falo e vou terminar do jeito que eu comecei. I'm thankful for my English because of Mônica Nunes. Mônica, obrigada mais uma vez, querida. Gente, vejo vocês amanhã. Combinado? See you!